dando continuidade para o ponto alto aqui do nosso evento do domingo. Nós temos hoje, para trazer o tema, para encontrar a felicidade, Jesus é o único exemplo, orador da nossa casa, orador que representa a Federação Espírita do Estado de São Paulo, inclusive em outros países, creio que a maioria de vocês conhecem, então está conosco para proferir esse tema o nosso querido Humberto Fabbri. Humberto, por favor. Muito obrigado, meus amigos, bom dia. Vocês perceberam que o Walter disse que é o ponto alto do evento, né? Já notaram isso? Nós gostaríamos inicialmente de agradecer a presença de todos e também a área de divulgação na presença da Fátima Giro, responsável por esse belíssimo evento. E não poderíamos deixar de mencionar alguns aspectos assim que nos tocaram muito na manhã de hoje. Nós temos a presença de um dos professores nossos no segundo ano que nós fizemos de escolas regulares aqui da casa, que era, quando nós começamos aqui, nós éramos muito jovens, o que não faz muito tempo, vamos deixar claro. Na realidade, era o primeiro ano básico. E um dos nossos professores que nos marcou muito foi o João Batista, não aquele que era o primo de Jesus, mas o João Batista que aqui está, que foi inclusive na gestão passada o vice-presidente da federação, e inclusive é um dos aniversariantes de hoje. O nosso muito obrigado e os nossos parabéns. O João, o Batista, porque batizava, já é conhecido de muitos de nós, né? Excelente orador. Também, para nossa alegria, se vocês gostaram do Tiago e da sua banda, né? Que fizeram apresentações maravilhosas, eu acho que semelhante atrai semelhante. O Tiago nos presenteou com a última música, nós ficamos realmente muito gratos, e o Tiago... veja como a vida é interessante. Um dia alguém nos ensinou alguma coisa, no caso do João, muito, porque foi ele o responsável, e nós não estamos rasgando seda para o João, mas nós estamos, de fato, reconhecendo. O João foi responsável em nos instruir na primeira aula que nós montamos para dar um dia em um dos cursos regulares da Federação. E o Tiago, que se apresentou aqui, eu tive a felicidade de tê-lo como aluno também. O Tiago, o nosso muito obrigado. No tema de hoje, para encontrar a felicidade, Jesus é o único exemplo, nós nos lembramos de uma história, de uma passagem da cultura chinesa, onde, certo dia, um dos pupilos, se dirigindo ao mestre, perguntou: mestre, o que é a felicidade? Porque eu tento construí-la e não consigo. Percebo-me várias vezes em situações de maior tristeza do que de alegria. E o mestre, então, eles se encontravam naquele momento, reunidos em um certo monte, e muito na parte de baixo do monte, mais distante, ficava um rio. E o mestre então disse: você quer saber o que é a felicidade? Ele disse: não, eu não gostaria de saber só o que é a felicidade, mas como eu construo a felicidade em mim mesmo. Ele disse: está vendo aquele cesto que se encontra ali de palha? Ele disse: estou. Depois você então pegue o cesto, vá até o rio, encha-o com água e traga para mim. E ele pegou o cesto e foi até o rio. Nós sabemos que um cesto de palha não retém água, não é verdade? E quando ele voltou, o cesto estava vazio. E ele disse: você entendeu agora? Eu disse: não entendi. Pois então, se você faça o seguinte: vá novamente ao rio, encha o cesto de palha de água e traga para mim. E o rapaz
foi lá, o pupilo foi lá e voltou com o cesto vazio. Você entendeu agora? Não, não entendi. Então você volte ao rio, encha o cesto com água e traga para mim. Eu, cidadão, né? É aquela história, né? A gente haja paciência, tem santa para tudo, né? Tem Nossa Senhora da Paciência. Então, Nossa Senhora da Paciência foi lá, encheu o cesto e voltou com o cesto vazio. Ele disse: você entendeu agora? Ele disse: a única coisa que eu percebi, mestre, é que o cesto está mais limpo. Ele disse: construção de felicidade é exatamente assim. Começa com um processo imperceptível, mas que aparentemente dá-nos a impressão de que não está ocorrendo absolutamente coisa alguma. Mas, na realidade, o cesto não retinha água, mas está mais limpo. Quando nós analisamos os ensinamentos de Jesus, foi Ele exatamente que nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E, naturalmente, Jesus, quando vem para o planeta, nós notamos no seu Evangelho, Ele vem implementar o Evangelho. Na realidade, Jesus não impôs o Evangelho para quem quer que seja. Às vezes, outro equívoco é entender que o Espírito que aqui se encontrava estava preparado para recepcionar Jesus, a integralizar o Evangelho no seu comportamento, e a partir de então nós estaríamos chegando ao ano 2013, né? Nós estaríamos nesse momento completamente evoluídos com a questão da prática do Evangelho, do exercício do Evangelho em nossas vidas. Na realidade, Jesus sabia que não poderia ser assim, uma, porque a natureza não dá saltos. Segundo, que Jesus, quando chega no planeta, a porta no planeta, ele naturalmente sabia o que iria encontrar. Óbvio, como Senhor planetário que é, nos acompanha, não é, desde quando nós iniciamos a nossa escalada evolutiva, como princípio inteligente, ou princípio espiritual, ou mônada celeste, como cada um preferir. Ele é o Senhor planetário. Logo, como Senhor planetário, quando começa a formação do orbe terrestre, ele assume a responsabilidade. Interessante que ele vai se referir a todos nós da seguinte maneira: das ovelhas que o meu Pai me designou, nenhuma se perderá. Ou seja, nenhum de nós está abandonado, e o planeta, por mais alterações que ocorram pela nossa influência, naturalmente não é uma nau a matroca, não é uma nau aonde falte o leme. Jesus está no leme, e naturalmente com os amigos espirituais que trabalham incessantemente no intuito de favorecer condições, de nos dar condições para o nosso processo evolutivo. Naturalmente, Jesus sabia do que iria encontrar. Quando Jesus, então, aporta no planeta, ele vai plantar a semente do Evangelho no coração das criaturas. Mas é uma plantação. Como plantação que é, qualquer semente necessita de tempo, de rega, de cuidados. Logo, ele sabia muito bem, e ele não fez, apesar de nós encontrarmos dois momentos na história. Nós temos a CDC, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele faz uma mudança, não só no aspecto histórico, mas também no social, e também no econômico. Ele faz uma mudança em todo o processo do existente no planeta, com um eixo central da moral do Cristo, que é não o de usos e costumes de cada povo, mas a moral centrada no crescimento da criatura através do Evangelho, ou seja, da Boa Nova. Ele sabia muito bem que ele não podia fazer alterações no que dizia respeito, por exemplo, a Deus, na formatação de como Deus era apresentado. O Deus que Jesus encontra, para nós nos reportarmos só a Moisés,
nós já tínhamos de implementação no inconsciente coletivo das criaturas, porque é simples entender. Com Moisés, nós temos de uma distância de aproximadamente 1235 anos, alguns historiadores colocam um pouco mais, um pouco menos, de Jesus. Nós estamos nos reportando a Moisés há 3.200 anos atrás. Com Moisés, a questão do Deus, de características antropomórficas, ainda era exatamente a usual. A característica antropomórfica é um Deus igual a gente. Logo, quando chega Jesus no planeta, ele não podia quebrar paradigmas, ele não podia fazer alterações drásticas todas ao mesmo tempo, porque não seria aceito. Evidentemente que não haveria aceitação, até porque, como dissemos, era a implantação do Evangelho. Jesus, então, respeita o posicionamento, ou seja, das criaturas, aquilo que as criaturas tinham em seu campo mental, individual e coletivo. Até porque, como funcionava a reencarnação durante este período, em períodos milenares, antes e, inclusive, durante o período de Moisés até Jesus, e de Jesus até os dias atuais. O indivíduo desencarnava e reencarnava sem ter a menor noção do que estava acontecendo. É Emmanuel, o Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vai nos ensinar que muitas criaturas saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço, sem que percebam o que está ocorrendo. Na realidade, o indivíduo desencarnava e ficava onde? Via de regra, junto à coletividade com a qual vivia, com a qual participava. O entendimento, evidentemente, estava condicionado à condição evolutiva do ser, o que faz todo sentido. Aquilo que ele ouvia dos seus pais em relação à questão do Deus que lhe era apresentado, um Deus que era privilegiador, um Deus que era de exércitos, um Deus que castigava e que também perdoava, desde que o perdão estivesse voltado para criaturas que fossem da sua escolha. Tanto é que o próprio Cristo era esperado como um Messias de espada na mão. Era essa a versão que as criaturas tinham, as pessoas tinham, em relação ao próprio Messias. Ele não podia chegar e quebrar a estrutura psicológica, o campo mental dessas pessoas, e apresentar um Deus cuja formatação estava adequada para 18 de abril de 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, na primeira pergunta da citada obra, quando Kardec quebra a estrutura personalista de Deus para colocar uma estrutura cósmica da divindade. O Deus de Jesus ainda é o Deus antropomórfico de Moisés, com uma modificação radical. Sai do pai tirano para o pai amor. E ele vai ensinar, e de seus ensinamentos, esse é um dos que nós achamos mais belos, porque traz a racionalidade da criatura e traz Deus para a racionalidade da criatura, para a sua vida do dia a dia, perguntando: quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra? Ou se o filho lhe pedisse peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazei isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Isso é simplesmente fantástico, porque ele vai racionalizar a questão dos nossos sentimentos, mostrando que se nós amamos alguém, se nós amamos mesmo que seja o animal de estimação, se nós queremos bem a uma pessoa, nós não vamos fazer. E se numa condição de desestruturação de relacionamento, nós pelo menos gostarmos de nós mesmos, nós não faremos para nós, nem para o nosso semelhante, nem para a planta que de repente nós cultivamos, nós não daremos para esse ser que nós amamos, nós não daremos aquilo que é o pior, nós faremos para o outro o melhor. Ele traz a relação deste pai com a nossa relação com filhos ou com as criaturas que nós amamos. Traz de forma a racionalizar essa estrutura. Mas sabia ele muito bem que as condições que se apresentava o ser
no momento evolutivo, ainda precisaria de mais, e precisaria de mais por muito tempo. O ser não estaria apto a racionalizar Deus na sua essência. Então, o que faz Jesus? Sintetiza todos os mandamentos e os profetas em 2, nos quais nós somos altamente intelectualizados. Ama a Deus sobre todas as coisas, e um segundo igual a este. Ama o próximo. Sai deste corpo que não te pertence. Como assim mesmo? Não é isso? Não nos intelectualizamos nisso, mas uma coisa é como a reencarnação. Nos intelectualizamos a respeito dela, mas não aproveitá-la. É exatamente a mesma coisa. Na realidade, a consciência nossa, que vai evoluindo de maneira gradativa, vai chegando à condição e, no momento que nós nos encontramos, até mesmo de 1857 para cá, com a apresentação quando Kardec despersonalizou Deus e pergunta o que é Deus. E a resposta dos Espíritos é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas racionalmente a sua essência nós não conseguimos entender, porque nos falta, segundo os próprios Espíritos, no livro dos Espíritos, falta-nos ainda um sentido. E não será este sentido, ou o chamado sexto, que está em amplo desenvolvimento, onde esta faculdade cada vez mais se mostra presente para todos nós. Mas não é um sentido puro e simplesmente, mas é a questão da evolução do próprio espírito, na questão de poder buscar dentro de si aquilo que Jesus falou de natureza genética. E ele diz, como nós ainda não conseguimos racionalizar Deus, ele nos ensinou a condição de racionalizarmos o próximo. Eu não sei, eu não consigo racionalizar Deus, mas eu consigo racionalizar o próximo. Por isso que ele disse, um segundo igual a este ama o próximo como a si mesmo. Racionalmente nós sabemos quem é o próximo. Ele nos dá a relação e Emmanuel vem, e no livro Fonte Viva, de uma maneira brilhante, como sempre dizer, o nosso próximo é a nossa ponte para com Deus. Quando nós buscamos a felicidade, nós temos que entender que ela não é um pacote entregue, pronto, e que o outro não nos fará feliz, como enganosamente nós deixamos na responsabilidade do outro a condição de sermos felizes. Era muito comum, quando nós, há alguns poucos anos atrás, a moça ou o moço dizer, quando eu me casar com ela ou com ele, eu vou ser feliz. Essa era uma das maiores mentiras que existiam e que aos poucos a gente foi se conscientizando, não é verdade? Porque a responsabilidade da felicidade não é do outro. É uma construção que nós fazemos na vida, na questão de nos relacionarmos com o outro também. Mas é construção de caráter pessoal. E aí a pergunta, que nós gostamos sempre do aspecto prático das coisas. Espiritismo, se nós notarmos a doutrina, ela tem uma característica que é prática. Como praticar algo que realmente faça com que os aspectos da felicidade comecem não só a lavar o cesto, mas comece a ficar retido dentro de nós mesmos. Como praticar? Naturalmente, nós trouxemos aqui, esse livro não ensina como praticar a felicidade, porque não é livro de autoajuda. Esse é um livro nosso, que traz nossas experiências, 50%, nós diríamos, daquilo que nós ouvimos ou tivemos a oportunidade de presenciar junto ao Chico Xavier. Na realidade, por que nós estamos falando do livro?
porque se você comprar o livro hoje, você leva de brinde o autógrafo do autor. Olha que maravilha! Você não esperava essa, né? Você não esperava essa. Imagina, você vai levar para sua casa. Com um detalhe, nós falamos em fazer caridade e participar das atividades da casa. A casa não faz arrecadação de dízimo, com todo respeito a quem arrecade, e não tem outros tipos de colaboração, senão doações, quadro de sócios e a venda de livros. Então, comprando este livro hoje, você tem o brinde do autógrafo e está fazendo o quê? Está auxiliando no trabalho excepcional que esta casa faz, não só na área da assistência espiritual, mas da área de assistência social. O autor doou absolutamente todos os direitos para a federação. Não poderia ser de outra maneira, naturalmente. E outra coisa, mas eu já comprei esse livro, compre outro, porque vai que você chega no plano espiritual, lá na porta do nosso lar, e o cara diz, tem o livro? Você não tem. Como é que você explica? Mas se você tiver dois, você tem os dois, estão autografados. Vai parar no umbral com autógrafo e tudo. Mas muito bem, nós trouxemos deste livro, destacamos para você que já o leu, nós pedimos vênia, nós pedimos a sua paciência, a sua compreensão, trouxemos uma das passagens desse livro, que são aspectos práticos. Felicidade é trabalho, é o bem, é a utilidade para comigo mesmo, é ser útil para comigo e para com o semelhante. Felicidade está amarrada no bem que eu faço para mim e que eu reflito no semelhante. E o bem, como diz Emmanuel, através também de Chico, será o teu advogado em toda a parte. Aonde você estiver, quando você estiver, o bem será o teu advogado e o bem será a base da tua felicidade. Contou-nos Chico certa feita, aliás, foi na fila do centro, aquela fila onde, essa é uma das razões que o Chico usava peruca, é onde muitos espíritas tiveram o desplante e a falta de caridade em chamá-lo de orgulhoso. Porque aquelas filas que eram intermináveis, altas horas da madrugada, por vezes tinham 500, 700, 800 pessoas na fila. E as pessoas se aproximavam dele e queriam, porque é um processo oracular. A careca é a mesma coisa que uma bola de cristal. Todo mundo quer passar a mão e dar beijo. Não é verdade? Aí ele usava uma boina, que o pessoal destampava, isso na juventude dele. Passava a mão, beijocas e enfiava a boina de novo. Você tem fotos na internet ele com boina, geralmente a boina estava enterrada, porque alguém já tinha executado. E aí, coloque 700 pessoas passando a mão no seu couro cabeludo. Gente que tem calosidade na mão, etc. E você vai ver se depois de 700 pessoas, vários dias, se você não tem uma ferida no couro cabeludo que é altamente sensível. E ele fez o quê? Para não tirar a mão da pessoa ou das pessoas, para não ser indelicado, ele colocou uma peruca. Que aí você não tira e não tira. Quando ele voltou a usar aquele bonezinho, o pessoal tirava, passava a mão, beijava e colocava o boné de novo. Muito bem, era uma daquelas noites de fila e um casal se aproximou, o casal era lá de Uberaba mesmo, se aproximou e ele perguntou, que ele já os conhecia de vista, porque eles frequentavam lá o grupo espírita da prece, ele perguntou como é que eles estavam e como é que estava a família. E o senhor disse, olha, Chico, nós estamos bem, mas a nossa filha vai muito mal. Ela vem de um quadro muito delicado, está no momento internada numa clínica psiquiátrica. O seu marido e seus filhos
se encontram na casa da mãe dele, e ela já é a terceira internação. Foram 3 tentativas e, por sorte, nós sempre tivemos alguém que chegou. Foram 3 tentativas de suicídio e, por sorte ou por graça divina, né? Porque às vezes a gente atribui a sorte, porque às vezes nós dizemos que é o acaso, né? Mas o acaso, pense nisso, é um dos pseudônimos de Deus. Aí ele disse, apareceu alguém que impediu o ato final. E aí não nos restou mais outra alternativa senão interná-la. E esta é a situação que nós nos encontramos. Ela com a família que tinha estruturada, o marido uma beleza, os filhos ótimos, o marido é muito bom, né? Porém, ele vive as lágrimas, e nós também, porque o quadro dela, ela precisa de uma medicação tão agressiva que a deixa fora de si. Aí o Chico disse, está aqui comigo o doutor Bezerra de Menezes? Beleza, né? Você imaginou? Você ter o doutor Bezerra de Menezes do lado? Naquela simplicidade toda, né? O ambiente era muito simples. Está aqui comigo o doutor Bezerra de Menezes? E ele faz uma sugestão, porque espírito não manda você fazer. Como, por exemplo, espírito não doutrina ninguém, nem nós doutrinamos quem quer que seja. Nós somos meros encaminhadores. Como Jesus foi um encaminhador, você aceita se quiser. Óbvio que você não vai lutar muito contra a sua genética, mas aceita o que quiser. A genética que nós temos é de natureza divina. Logo, por mais que nós insistamos, ela vai preponderar. Na realidade, ele disse, eles fazem uma sugestão para vocês. Se vocês quiserem, ele pede para que vocês, ou sugere, que vocês comecem um trabalho com as pessoas mais, na opinião, né, daquilo que vocês acharem melhor, mais sofredoras que vocês têm em Uberaba. É isso, Chico, é só isso. E eles se foram. Mais ou menos decorreu quase um ano, e numa desses finais de trabalho, o casal apareceu lá para se despedir dele. E chegando-se ao Chico, ele disse, como é que vocês vão? E como é que está a família? Se você for no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado pelo próprio Chico, você vai encontrar lá, nós encontraremos lá, a irmã Ambrosina. A irmã Ambrosina, que inclusive André Luiz diz que ela tem uma coroa invertida na cabeça, com ligação total com o plano espiritual, ou seja, 24 horas. Ela lia numa tela, numa espécie de prompter, que os espíritos projetavam. Aquela irmã Ambrosina é o Chico. O André Luiz está descrevendo um trabalho que ele vai no grupo espírita da prece, e a irmã Ambrosina, que ele muda as características do personagem, é o próprio Chico. O Chico, quando você se apresentava, sem que ele te conhecesse, ele dava nome, sobrenome, endereço, nome de filho, etc., porque os espíritos o facilitavam com um prompter. O próprio Divaldo, numa palestra aqui, depois perguntado a respeito, ele disse que muitas datas, claro, ele prepara a palestra, mas muitas datas, óbvio, não é? Porque uma certa feita o Divaldo não preparou a palestra e a Joana de Ângeles disse, agora você se vira porque eu estou indo embora. E aí o Divaldo aprendeu como é a dura vida. Ele disse, aparece num prompter que eu leio, e certa feita o Divaldo, desculpe essa parte, o Divaldo disse que estava escrito bacon, e ele leu bacon, e o Espírito disse para ele, é bacon. Ele disse, mas na minha terra bacon é toicinho defumado, como é que eu ia saber que isso era bacon? Essas são as coisas impressionantes. Mas muito bem, o casal se aproximou lá, porque senão a história vai ficando triste, né? Por isso que a gente dá uma quebrada, para não ficar, porque a doutrina Jesus é alegria na nossa vida, a gente não pode, não é? Tristeza, etc., tem um lugar específico para a gente curti-la, né? Tanto agora, que nem precisa desencarnar, quanto desencarnado. O umbral não é uma região em separado,
está dentro de cada um, como também o paraíso. Aí ele perguntou para o casal, como é que está a sua moça? E deu o nome, etc. Como é que ela vai? Ele disse, Chico, nós estamos aqui para agradecê-lo. Disse, mas você não tem me agradecer absolutamente nada. Senão nós viemos agradecê-lo, agradecer a doutor Bezerra de Menezes. Bom, muito bem. Mas a mim, eu sou um mero intermediário da situação. Agradeçam a Jesus, a Bezerra de Menezes, a Deus nosso Pai. Mas o que foi que aconteceu? Disse, olha, quando nós saímos daqui, nós pensamos em quem nós atenderíamos. Sabemos que o Triângulo Mineiro é muito rico, mas focam especificamente na pecuária, e isso acaba dando pouco emprego. Logo, o cinturão de miséria na região é muito grande, infelizmente. Aí ele disse, nós sabemos da necessidade das pessoas, inclusive aqui em Uberaba, mas nós refletimos e achamos melhor nós focarmos os nossos irmãos que são reeducandos na cadeia pública de Uberaba. O reeducando é a criatura que está sentenciada. E aí nós resolvemos, e então todos os domingos nós passamos a visitar aqueles que não recebiam visita de ninguém. E o processo foi de levarmos livros, cobertores, assim, bolo, etc., mas esse não era o ponto central. O ponto central era nós sentarmos com essas pessoas que não recebiam as visitas, como nós dissemos, e conversarmos com elas. Estarmos juntos, etc. E Chico, interessante, à medida que nós fomos fazendo isso, nós começamos a perceber que a nossa filha começou a melhorar. E com o tempo dessa nossa atividade, ela foi melhorando, recebeu alta da clínica, e a medicação, inclusive, não foi reduzida de todo, mas reduzida a um grau completamente normal. E tem mais, Chico. O marido dela, etc., eles já estão novamente juntos em casa, na casa deles, com os filhos, etc., estão vivendo felizes. E nós estamos, claro, muito felizes por essa oportunidade. E eles não digam, aí ficou todo mundo feliz, aí o Chico era assim um coração de ouro, porque a alegria do Chico não era só sorrir com os outros, mas também derrubar lágrimas, foi eles se abraçaram, etc., e saíram gratos e foram embora, e o Chico perguntou para o doutor Bezerra, o que foi que aconteceu nesse caso? O doutor Bezerra disse, simples, Chico, o bem nos faz feliz. Por vezes, não de maneira direta, mas a felicidade vai nos visitar. Nós fazemos de maneira indireta, mas ela nos visita um dia diretamente. Ele disse, à medida que eles começaram a atender, a visitar aqueles nossos irmãos reeducandos, as mães desencarnadas deles, porque preso também tem mãe. Se você for no Carandiru, onde nós tivemos oportunidade de trabalhar por 12 anos pela Federação na penitenciária, existem outros grupos com essa atividade hoje, e nós podemos ir aos domingos e verificar quem é que está na porta. Às vezes lá dentro tem um cidadão tão equivocado, e por vezes nem equivocado é. Nós encontramos na grande maioria criaturas que não tinham consciência de si mesmas, não sabiam nem se estavam vivas. Isso não significa que nós não temos que criar um isolamento para pessoas que porventura possam danificar, possam causar danos à sociedade. Mas não tinham nem consciência, por vezes, de que estavam vivos. E, por vezes até, com atitudes que chegavam a ser monstruosas. Mas para a mãe que estava lá fora, antes de tudo, aquela criatura é o filho dela. É de impressionar. Você vai ver, a grande maioria das pessoas são mães ou esposas. Nós não estamos aqui, repetindo, dizendo que as atitudes que são tomadas na sociedade para isolamento das criaturas não devem ser feitas. O que se questiona é o como se faz. Não é verdade? É o como se faz.
Por isso que metodologia do Evangelho é metodologia educacional. Jesus não trouxe religião, trouxe educação. Nós aqui enfiamos Jesus, já concluímos a história, nós aqui enfiamos Jesus numa redoma de cristal bem bonito, e antes de fechá-la a gente colocou também o Evangelho para isolá-lo, e aí tratar dele e com ele em momentos, em horas, em locais específicos, aonde nós cumpríamos com a nossa obrigação. Nós espíritas temos que tomar cuidado para não tratarmos de repente o passe, por exemplo, como obrigação. O Evangelho, o passe é injeção para a enfermidade. O Evangelho de Jesus é a vacina que nos livra dela. É a medicina preventiva. Jesus não trouxe estruturação religiosa. Ele trouxe roteiro de autoiluminação. De autoiluminação de maneira coerente e consciente, aonde nós podemos nos conhecer através da autoanálise, podemos nos conhecer no convívio com o semelhante, no processo de observação, ou podemos optar pela dor. A dor é opção. A prova nós vamos passar. Dor é opcional. Na realidade, a dor pode ser evitada se nós procurarmos nos analisar ou procurarmos nos observar no relacionamento com o semelhante e conosco mesmo e buscarmos na metodologia educacional do Cristo, implementarmos na nossa vida exatamente os aspectos, não todos de uma vez, de um processo de santificação barata, onde às vezes até a voz do indivíduo muda. Meus irmãos, estamos todos aqui, Como é que você quer ser feliz se você nem natural é? Não é verdade? Essa é a realidade. Fato é, codificador da doutrina Allan Kardec, o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Esforço significa que o Evangelho do Cristo é exercício. É exercício no bem, é exercício no amor, exercício no perdão, exercício para ser feliz. Concluindo, Dr. Bezerra disse, as mães dessas criaturas começaram a observá-las e viam que eles atendiam os seus filhos que estavam abandonados e começaram a acompanhá-los. E numa dessas oportunidades verificaram que eles tinham uma filha internada numa clínica psiquiátrica, cercada de obsessores que a induziam ao processo do suicídio. Porque, por vezes, não são todos os casos, claro, o indivíduo, o refúgio é o corpo. A insônia, que precisa ser analisada pelo médico, por tratamento específico, pode ter característica de fuga do indivíduo, quando ao sair do corpo no processo do sono, ele encontre o obsessor e volte para o corpo, que é o refúgio. E isso pode causar, e por isso que nós reafirmamos, o médico precisa ser consultado. Não é só a assistência espiritual, também a assistência médica. Eles observaram isso e promoveram entre elas uma reunião no plano espiritual. E decidiram que da maneira que os seus filhos eram atendidos por esse casal, eles passariam a zelar pela filha deles. Fantástico, né? Fantástico. Por isso que quando nós buscarmos a felicidade, ela não se encontra fora, ela se encontra na atitude, na postura do ser. E como é que eu estendo? Preste atenção em você mesmo. Aqueles momentos de alegria, estique o máximo que você puder. Ria sozinho ou sozinha daquele acontecimento que às vezes nós mesmos fomos o alvo da situação que foi engraçada. Lembre-se disso e sorria mais. Por vezes nós temos vergonha de sorrir. Eu não vou ficar sorrindo para a pessoa. O que as pessoas vão achar?
Nada mais do que já acham de você, que agora você é um louco alegre. Não é verdade? Sorria mais. Você viu, depois que ele passou a frequentar a federação, teve aula com o João Batista, só podia ser o João Batista, agora ele sai assim. Está louco. Mamãe é que dizia para nós. Hoje ela já parou, está com 94 anos, está lúcida, mas ela pelo menos desistiu dessa. Esse negócio de espiritismo, que ela é católica praticante, nós viemos de uma família católica praticante, ela com o dedo assim, esse negócio de espiritismo vai te deixar louco. Eu disse, só se for mais, não é? Porque não é uma realidade. Ela parece que não errou muito, mas pelo menos desistiu de falar. Nós tínhamos, a nossa irmã queria nos salvar, e ela fazia pregações e orações de joelho ao lado da nossa cama para nós abandonarmos estas, e não mexermos com estas coisas. Quer dizer assim, eu não quero mexer com essas coisas. E imagina, a ovelha havia se desgarrado do redil e estava mexendo com essas coisas. Ela também desistiu, né? Porque ela disse assim, um dia ela virou-se para nós e disse assim, eu desisto, você está perdido. Eu interiormente eu disse, graças a Deus. Porque era difícil se livrar da pregação dela. Era a Bíblia de manhã, tarde e à noite. Só o Chico apanhou de Bíblia, a gente só não apanhou de Bíblia. Mas era no café da manhã, no almoço, no jantar, era a Bíblia. É aqui o que está escrito, Moisés proibiu a mediunidade, né? E você vai para o inferno. Mas você disse, mas minha querida, eu nunca saí de lá. Aí ela queria morrer, quando eu fazia os desaforos, ela queria morrer. Porque, imagina, eu contrariava diretamente. Mas, na realidade, estenda os momentos da sua felicidade. Estique, sorria mais. Conte a piada para você mais de uma vez. Busque na música. Vocês viram a maravilha? Muda a vibração do ambiente da criatura. Busque na música, busque na poesia, busque naquele filme. Tem um filme agora no final do mês, agora na próxima semana. Um filme que ele é muito sério, mas ele é uma comédia muito bem feita. Busque em filmes, em peças, etc. Estique seus momentos de prazer. Converse com a pessoa que você gosta e ria mais de coisas que às vezes você contando para outro não tem a graça, mas aproveite o momento. Quebre a estrutura mental do mau humor que te mata, do estresse que te mata. Preste atenção na vida. Foi isso que Jesus nos ensinou. Preste atenção na vida. Preste atenção em você. Foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. E nós trouxemos aqui uma poesia a respeito, já que falamos que a felicidade pode ser encontrada na poesia, na música, nós trouxemos aqui uma poesia. Eu vou colocar aqui o meu analisador áurico. Quando eu ponho, eu vejo a aura de vocês, né? Quando eu coloco, nossa, quanta luz, mas ele também serve para óculos, quando eu aperto o botão aqui do lado, né? Em curta-braço. Veja a beleza de uma dedicatória de amor. Ele diz assim, o cérebro nosso, nós somos criaturas tão fantásticas e criativas, que eu vou te dar a tradução, depois você vai ver no original, e a gente consegue, o cérebro é tão rápido que a gente faz associação do original para a linguagem que nós estamos hoje utilizando, que é o português. Ele diz o seguinte, aqui onde o mar brilha e sopra forte o vento, sobre um velho terraço, em frente ao Golfo de Sorrento, bem italiano, um homem abraça uma mulher. Depois de haver chorado, depois limpa a voz e recomeça o canto. Eu te amo tanto, tanto, sabe? Mas tanto, tanto, sabe? Que é uma corrente que faz o sangue queimar nas veias, sabe? Que poder é esse da ópera, onde todo o drama é falso, onde com um pouco de maquiagem e representação podemos nos transformar em outro. Mas quando dois olhos te olham assim,
tão perto e verdadeiros, te fazem esquecer as palavras, confundem teus pensamentos, então fica tudo tão pequeno, até as noites lá na América. Você se vira e vê toda a sua vida, mas ele nem se preocupou. Ao contrário, já se sentia tão feliz que recomeçou o seu canto. Eu te amo tanto, tanto, sabe? Mas tanto, tanto, sabe? Que é uma corrente que faz o sangue queimar nas veias. Esse estribilho, que é de uma canção, em italiano é Ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene, sai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te bene, sai. Nós trouxemos aqui para amanhã uma menina que estava na época com 9 anos de idade, que canta esta poesia, e é impressionante, porque nós, depois desta canção, nós vamos falar rapidamente sobre um pouquinho de genética. Vê se o som está aberto. Maria Cracciun ci canta Caruso. Vai Maria. E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Potenza della lirica dove ogni trame è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volte ripeti la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto. Anzi, ti va già felice e ricominciò il suo canto. Shall I start with this?
Vocês gostaram mesmo. cantare. Vocês gostaram mesmo. A ciência falou e fala sobre genética. Você herda dos seus pais, que estão numa árvore genealógica, e o que nós verificamos é que a ciência está correta. Esta menina, que agora está com 12 anos, se chama Maria Cristina Cassium, é neta desse cidadão aqui. Você sabe quem é ele, não? Não, é Pavarotti. Ela é a neta do Pavarotti. Você percebe que a genética influenciou. É inegável, não é verdade? Com 9 anos de idade, interpretar Caruso, você vê que a voz dela é de uma criança, mas no nível que ela interpreta. Pessoal, Jesus tinha razão, né? Sempre teve. Aliás, ele não tinha, tem. Jesus é a verdade estampada de que a ciência descobriria a questão da genética. Ele disse para nós: vós sois deuses, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. É uma questão de genética. Nós temos a genética divina. Nós somos os deuses que Jesus nos ensinou, e a nossa genética, se ela é divina, ela vai nos levar ao processo, à condição da felicidade. Para nós alcançarmos a felicidade, procuremos ser mais gentis, mais educados e educadas. Procuremos amar mais a nós mesmos, amar mais a vida. Procuremos ser bons, que em sendo bons, nós seremos felizes. Nós desejamos a todos um bom domingo e muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.